Por isso que o processo criativo é tão importante para que esses dons, para que essas dádivas possam circular no mundo. Meus amores, que saudade! E nesse último vídeo do ano eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre criatividade pra gente tomar um fôlego aí pra 2024, agradecer 2023 e chegar aqui, ó, prontas no tônus. Tem uns anos que eu li esse livro aqui, até acho que foi num clube do livro do Vivi Ouvir que a gente tinha há 1000 anos atrás. A Dádiva, como o espírito criador transforma o mundo. O título parece muito místico, mas tem algo da ordem prática da criatividade que sempre volta aqui para os meus pensamentos. Eu sempre penso nesse livro, sei lá, e por isso eu gostaria de dividir com vocês. O autor Lewis Hyde, que é um acadêmico estadunidense, ele diz que toda obra de arte é uma doação e não uma mercadoria. Sim, a obra de arte pode passar pelo mercado, mas ela também existe sem ser vendida. Porém, ela não existe se não houver uma doação. E o que é uma doação? O que é dado a gente não compra, a gente recebe, nos é concedido como um dom, como uma dádiva, que é o título do livro. Então o processo criativo começa com esse dom, com essa dádiva, e aí a gente trabalha ele, tem todo um labor para materializar essa intuição, esse primeiro dom aí que chega espontaneamente. Mas o que é mais maravilhoso é que esse dom, uma vez materializado, ele pode ser passado adiante, ou seja, a pessoa pode sentir essa doação a partir do objeto de arte. Ele diz: a arte que importa para nós, aquela que nos toca o coração, que enleva a nossa alma, deleita nossos sentidos ou nos dá coragem para continuar vivendo, seja como for que descrevamos a experiência, essa obra é recebida por nós como um presente. Quando somos tocados por uma obra de arte, algo chega até nós que nada tem a ver com o dinheiro que desembolsamos. O espírito de um artista tem o dom de despertar o nosso. A obra nos alcança em parte do nosso ser, que é também um dom. Então, um dom pode despertar outro dom. Por isso que quando você recebe um dom, você precisa trabalhar nele. Não dá para deixar o dom morrer. E o que ele defende é que as coisas doadas, elas precisam estar sempre em movimento. Ele cita algumas práticas culturais, por exemplo, os Maori, quando eles voltam da caça com os pássaros, eles dão alguns desses pássaros para o sacerdote cozinhar e oferecer para o espírito da floresta para retribuir as dádivas, para que esses pássaros sejam sempre abundantes. Ele cita também a cerimônia Kula dos povos do norte da Nova Guiné, que eles fazem essa troca de presentes, que são colares e pulseiras de conchas. E esses objetos circulam entre as casas da ilha, e a pessoa que tá com o objeto ali, ela tem um certo prestígio e tá sempre pensando para quem ela vai passar adiante. Então tem toda uma conversa que gira ao redor dessa troca de presentes. Possuir é doar, é um ritual e é um ato de fé social. E aí ele diz, por exemplo, se aparece alguém de fora, vai lá e compra esse colar por um preço barato, o colar ele para de circular, ele perde o seu valor essencial. O autor defende que uma commodity se transforma em lucro, enquanto a dádiva, que continua sendo dádiva, ela não se transforma em lucro, mas ela promove a abundância material, social, espiritual. Agora, é difícil pra gente que depende do dinheiro para viver nessa sociedade zona bem complexa e complicada que a gente criou, pensar que a nossa criação não pode ser commodity, né? Mesmo porque ele mesmo diz que uma sociedade que vive de doações, ela tem que ser uma sociedade pequena, de poucos indivíduos, porque é a base do afeto, né? Essa troca. E você não consegue ter afeto por mais de 1000 pessoas. E ele desenvolve esse assunto em uma parte longa do livro, né? Mas eu decidi continuar focada no dom, porque apesar de parecer menos prático do que a gente falar de mercado e organização de sociedade, o dom, ele me parece essencial para o nosso gesto no mundo, sabe? A maneira como a gente atua no mundo e troca com os outros. Outro aspecto importante que ele aborda no livro é que o dom que não é desenvolvido, que não é trabalhado, ele se perde. Então o dom ele demanda o trabalho, todo um processo de maturação do talento, mas é um trabalho que não é nesse tempo massacrante da sociedade que a gente vive, é um trabalho que respeita os tempos internos, né? Porque a criatividade ela tem um tempo dela, mas o fato é que o dom exige que você coloque ele para circular, ou seja, que você trabalhe e crie uma obra de arte
que será oferecida ao público. Ele diz: quer se trate de salmões, pássaros, poesias, sinfonias ou conchas do Kula, a dádiva, seja ela qual for, precisa se manter em movimento para gerar outras dádivas. Pintar uma tela não esvazia a pessoa da capacidade de criar, ao contrário, é o talento não usado que se perde ou se atrofia. E doar uma das nossas criações é a maneira mais garantida de invocar a próxima. E piora, a doação cria um espaço por onde flui uma nova energia. A alternativa é a petrificação, é o bloqueio da capacidade de criar, é como se a vida fosse impedida de fluir. E de onde vem essa dádiva? É uma musa, um gênio, uma visão, um sonho, um insight, vem da natureza? É da imaginação? É um presente? Pode vir de outra obra de arte? Ela vem de um lugar que é anterior ao ego e ela é trabalhada e transformada em obra de arte. E quando se transforma em obra de arte, esse estado de dom que o artista sentiu é passado adiante por público. Vejam que beleza! Se estamos suficientemente sensíveis e se o artista realmente tiver um dom, a obra nos induz a um momento de graça, a uma comunhão, a um período durante o qual também nós somos capazes de perceber a coerência oculta de nosso ser e de experimentar a plenitude de nossas vidas. O que o mundo precisa senão a prática do dom e da dádiva? Eu acredito profundamente nessa potência da obra de arte, é por isso que esse livro me pegou e ele fica voltando aqui em mim. Ele passa muitas páginas falando da obra de arte nesse lugar de eros, de amor, de doação, de fé, de entusiasmo. Recomendo, é um livrão. Tem umas partes assim meio... bastante de pesquisa mesmo, assim, meio anarquista às vezes, mas... sei lá, de repente aí para essa virada do ano pode te dar um sopro de dádiva. Bom, são essas palavras que eu quero deixar aqui para vocês e para mim nesse final de 2023. Nos vemos no ano que vem. Beijos. Até!